convido você a abrir o texto da palavra do Senhor no Novo Testamento, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no seu capítulo 6, o texto conhecido do verso de número 10 e seguindo até o verso 18. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, você pode pensar, a nossa guerra, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Veja aí que coisa interessante quando Paulo fala. Está falando do mundo de guerra, de luta, mas ao mesmo tempo o primeiro objeto que ele lança da armadura romana, ele diz que no verso 14, na parte final, fala da couraça da justiça, e depois, na verdade, verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então as sandálias que o soldado romano usava para, claro, um tempo de batalha, de guerra, nas estradas de pedregulhos, né? Sobretudo, por exemplo, na região de Jerusalém. Olha que interessante, ele fala que, na verdade, essa sandália é o Evangelho da paz, portanto, o oposto da guerra. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, com letra maiúscula. Observe. 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os crentes. Até aí. Irmãos e irmãs, alguns anos atrás, acho que depois do 2016, 2017, se em grado não estiver, quando o rio Tietê, na cidade de São Paulo, começou esse processo que está até hoje, já está bem avançado, de restauração, né, do rio Tietê. Depois de décadas, para quem mora em São Paulo, passa por São Paulo, sabe do que estou falando. E quando começou o movimento de limpeza daquele rio, empresas contratadas, as dragas e por aí vai, eu vi uma reportagem que me chamou a atenção. O equipamento utilizado quando, em alguns casos, o trabalhador precisa entrar no rio. Num rio por décadas contaminado, você imagina ter que trabalhar naquele lugar. E então eu vi uma reportagem sobre um escafandro, ou mesmo, vamos pensar assim, a roupa de um mergulhador. Toda revestida de borracha e também metal. Se a gente fosse imaginar, quem não conhece escafandro, mal comparando aquela roupa do astronauta que pisou a Lua, Louis Armstrong, lá em 69. Veja que coisa interessante, aquele equipamento que protege o trabalhador para descer, onde tem que, de repente, tirar algum tipo de engaste das máquinas, enfim, né? Ocasionalmente precisava entrar naquelas condições, protegendo absolutamente toda a vida da pessoa, do trabalhador que está ali descendo num lugar altamente contaminável. E uma sonda, claro, para levar oxigênio enquanto ele estivesse abaixo ali, trabalhando naquelas condições. No Salmo 139, você recorde comigo o verso 1, vamos lá para você reparar, eu gosto muito da leitura desse Salmo, sobretudo quando ele fala na abertura no verso 1, tem tudo a ver do que nós queremos compartilhar com você nesta reflexão. Vou esperar você encontrar, ainda que você conheça. Você encontrou? Salmo 139, Senhor, na oração, a oração de Davi dizendo, Senhor, Tu me conheces. Ao longo do Salmo ele vai dizer, olha,
não adianta tentar esconder de ti. Se subo aos céus, lá estás. No mais profundo do oceano, lá estás também. Se toma as asas da alva, lá também estás. Mas no verso 1 ele usa a expressão que gosto muito, porque tu me sondas e conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui a figura da sonda é aquela que, claro, tanto no campo da medicina, ou mesmo no campo lá do espaço, ou mesmo na profundeza do oceano, a sonda é o meio pelo qual este personagem se vai fora no espaço, ou mesmo no profundo do oceano, ou mesmo num rio contaminado. A sonda é a garantia da respiração e, portanto, da manutenção da vida. O apóstolo Paulo, mais tarde, na sua teologia, nas cartas escritas, vai dizer, em muitas vezes, e gosto muito da expressão quando ele fala, já repetidas vezes aqui citei, que na experiência de conversão, nós somos selados no Espírito Santo. E a perspectiva colocada pelo apóstolo Paulo, quando diz que nós somos os crentes selados do Espírito, sobretudo para estender além do culto a nossa experiência com Deus. Portanto, igreja, irmãos e irmãs, sim, Paulo sabia o que estava dizendo quando fez a expressão da metáfora, ou mesmo do símbolo, que Deus sonda os nossos corações, o que o Espírito Santo habita o nosso coração. Com que propósito? Tente imaginar, se o oxigênio acabar, ou mesmo algum problema na sonda que mantém viva ali, ou que mantém intacta a vida do trabalhador. Tente imaginar nós, irmãos e irmãs, como falamos pela manhã, viu, Rafael, fazendo de novo propaganda da escola dominical, e está gravada, depois você entra no YouTube e vê as aulas de todo domingo. Falamos pela manhã nessa perspectiva de que o Espírito Santo, quando toca o nosso coração, nos dá esta condição de perceber que a gestão da nossa vida, em todos os sentidos, precisa ser terceirizada, portanto, precisa ser absolutamente confiada ao nosso Deus, e faz isso por quê? Porque Ele sonda o nosso coração. Pela manhã nós citamos o texto de Jeremias 17, verso 9, verso 10, quando ele diz que o nosso coração, Jeremias 17, verso 9 em diante, que o nosso coração, o coração humano é desesperadamente corrupto e não dá para confiar no nosso coração. Pastor, como eu falei pela manhã também, é porque nós caímos, então na queda a gente tem mesmo a natureza pecaminosa. Falamos também pela manhã e falamos o tempo todo em teologia, no seminário, na nossa faculdade, que mesmo antes da queda, Adão e Eva tiveram um problema também com o seu coração, porque passaram a desejar aquilo que não se era possível desejar, ou que não era recomendável desejar. Desejaram o contrário do que Deus havia proposto. Então, nosso coração, irmãos e irmãs, nem mesmo antes da queda, é confiável, por causa das nossas limitações. O Everton leu o texto pela manhã de Gênesis 3, dizendo que quando o casal viu a árvore do conhecimento, usou 3 palavras para definir aquela experiência. Era boa, no caso a árvore, ou mesmo o fruto. É bom, é agradável e é desejoso. Por isso, irmãos e irmãs, nesse texto de Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo usa não uma ferramenta do escafandro ou de um equipamento de mergulho, mas usa o que era próprio da época, a figura da armadura de um soldado romano. E considerando que a nossa luta não é, como ele mesmo vai dizer no texto, contra carne e sangue, portanto, nós não temos que tirar a vida de ninguém, não é desta luta que o apóstolo Paulo nos convida a refletir. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que a luta de que Paulo está nos falando nessa noite é a luta contra nós mesmos, ou diria, contra o nosso próprio coração, que é enganoso, que nos prega sempre peças, que nos convida e desafia sempre a desejar aquilo que nos mata um dia após o outro. Aliás, Thomas Hobbes
frase feita, famosa de Thomas Hobbes, dizendo que o homem é o lobo de si mesmo, ou o lobo do próprio homem. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso, quando Paulo nos desafia, esse tema que eu quero compartilhar com você, meditando nesse texto, o revestimento espiritual do crente. O revestimento espiritual do crente. Num primeiro momento, eu convido você a pensar nesse texto, volte seus olhos para lá. Se você fechou, é Efésios, no capítulo 6, no verso 11. Vamos pensar um pouco na preparação para a guerra. Veja o que diz o verso 11, o convite do apóstolo Paulo, que também é um desafio para nós nesta ocasião. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pausa. Quando você tiver tempo durante a semana, caso tenha, pega este culto gravado no YouTube e vai lendo, vai acompanhando pausadamente, do começo ao fim, as músicas e hinos cantados, os textos que foram lidos, e de forma maravilhosa, gentil, amorosa, inspiradora, o Ministério de Louvor também escolheu canções que atendessem ao propósito da liturgia que eles recebem antecipadamente, ou receberam ontem à noite. Viu, Everton? Isso nos mostra, irmãos e irmãs, que nos textos lidos, até mesmo o Senhor Jesus teve de enfrentar a guerra. Mesmo sem pegar em uma única arma sequer, Jesus enfrentou talvez o maior guerreiro de todos os tempos, aquele que ousou enfrentar a Deus mesmo no próprio céu. Ezequiel 28, de Lúcifer, que querendo ser maior do que Deus, foi precipitado nas regiões inferiores, na figura então de Satanás, ou mesmo do diabo, que o texto tantas vezes vai citar, e Jesus mesmo, o texto de Mateus 4, de 1 a 11 que nós lemos. O texto de João 10, primeiro texto lido, dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, irmãos e irmãs, a nossa luta é espiritual. E como nós presbiterianos reformados respeitamos qualquer outra doutrina, mas é a que nós professamos, nós não cremos na perda da salvação porque não nos custou nada. Porque quem nos alcançou pagou um alto preço, já foi aqui exposta de diversas formas, tanto no texto, nos textos lidos, quanto nas canções cantadas. E quando o crente presbiteriano fala de guerra espiritual, ele não está falando na possibilidade de uma perda, a ponto inclusive de levar a nossa alma, depois de morto, para o inferno. Não, isso não é possível. Porém, considerando que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso e não dá para confiar, a palavra em muitas passagens nos mostra então que Deus coloca esta sonda exatamente aonde tem que ter toda a atenção, que é o nosso coração, fonte de todas as nossas emoções, boas e ruins. Então, quando Paulo diz que a nossa guerra, a nossa luta é espiritual, do que Paulo está falando? Da possibilidade de perda da salvação? Não. Da plena certeza das tantas chances que nós temos, ainda que crentes e convertidos, de tornar a nossa vida muito ruim. Porque aprendemos já logo na infância que o pecado gera consequência. E a consequência do pecado é tornar a nossa vida muito ruim. Nossa vida física, nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida de relacionamento, nossa vida em família, nossa vida profissional, nossa vida na perspectiva de visão de mundo e até o último dia da nossa vida. Então, de novo, vou insistir, não estamos a falar sobre a salvação, mas estamos a falar de nós mesmos, salvos e salvas em Cristo, mas que aguardamos até quando Deus é quem sabe, Ele nos chamar ou Cristo voltar. Então, sim, há uma guerra espiritual. Não no campo da possibilidade da perda da salvação, mas na possibilidade do diabo tornar a nossa vida insuportável.
E como ele não tem autoridade de tocar os eleitos de Deus, ele vai fazer o quê? A expressão que aparece aqui, que eu convido você para rever. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o quê? Ele coloca a expressão cilada. Né, Gláucia? Não sei se é de cilada que você de manhã quis mencionar no ambiente de trabalho. Cilada. Sabe o que isso significa? Colando com a primeira carta de Pedro 5, no verso 8, quando diz, olha, o diabo, vosso adversário, ele anda como um leão, rugindo, Wagner, ao vosso derredor, esperando o quê? Uma fragilidade ou uma concessão para ele. Como o Espírito Santo nos reveste, nos protege, Romanos 8, 31 a 39, a nossa alma pertence ao Senhor. 1 João 5, 17, olha, o maligno não toca os eleitos de Deus, porém tem um detalhe, ele usa tudo que estiver ao seu dispor para nos preparar cilada. E sabe como ele tem habilidade em fazer? Atacando exatamente o nosso coração, onde estão as nossas emoções. Levanta um chefe ruim, levanta gente grosseira, traz problemas financeiros na família. De repente, porque mal planejando, compramos coisas que não devíamos comprar, falamos disso também pela manhã. Falamos palavras que não deveriam ter sido proclamadas. Olhamos coisas e situações que não deveríamos ter olhado. Tomamos decisões sem consultar a vontade do Senhor. Veja novamente a importância da gente transferir ou terceirizar a gestão do nosso coração para quem? Para o nosso Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa guerra, quando se trata de guerra espiritual, tem a ver com a vida abundante que Deus quer nos proporcionar. E o contrário é o que projeta Satanás. Ele quer literalmente tornar a sua vida um inferno. E aqui não é palavra de medo, não. É a exposição do texto bíblico que você tanto conhece. Num segundo momento, irmãos e irmãs, Paulo nos convida a nos preparar com armas. De quais armas o apóstolo Paulo nos sugere lançar mão? Verso 14, de novo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Quando o apóstolo Paulo nos diz que uma das armas importantes que o crente deve lançar mão para lutar é a verdade, significa que num ambiente de trabalho, ou mesmo num relacionamento marido e mulher, ou seja, relacionamento familiar, social, não importa onde esteja, no mundo em que nós estamos vivendo, que no mundo todo, e o Brasil não é diferente, um louvor e um elogio à mentira, ou a mesmo mensagens mentirosas e que são repassadas, Paulo nos desafia, olha, vamos fazer exatamente o contrário. A primeira carta, a primeira arma que o crente utiliza é a verdade. Ainda que seja literalmente tentadora usar a mentira, aspas, para naquele momento dar-se bem. É a famosa mentira para o gasto. A primeira arma de que Paulo diz que o crente deve se revestir para ter uma vida de paz, de tranquilidade. Ele fala, olha, veste a couraça, aquele peitoral do soldado romano, feito de couro, coloca aquela couraça, que é o primeiro instrumento de proteção do peito. Ele dá o nome naquilo, Sandra, as duas estão sempre pertinhas ali, né? É a Sandra, eu falo do Ibrahim, o Ibrahim fica todo feliz, né? É a minha Sandra, né? Então, a couraça, ele diz, a couraça que vai proteger o seu peito, a couraça, os pontos vitais, é a verdade. É a verdade. De novo, ainda que a mentira em algumas ocasiões seja tentadora, para a gente escapar de situações constrangedoras, a gente pensa que a mentira é uma boa arma. Mas ainda bem que não sou eu quem diz, mas é a Escritura Sagrada que diz que a mentira
é uma arma diabólica. Das 3 palavras que João usou para definir Satanás, uma delas é a mentira. Então você sabe, irmão, irmã, que literalmente falando, essa arma é diabólica, portanto o oposto das formas que Deus usa, das armas que Deus usa para preservar a nossa saúde espiritual. Amém? Crente não usa mentira. Uma segunda arma, Paulo fala no capítulo 15, aliás, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, no ambiente de guerra, no ambiente de crise emocional, crise espiritual, num relacionamento tóxico, e se apenas você, dessa relação de casal, apenas você é o crente, então é sobre você, e aqui não importa se seja homem ou mulher. Estou fazendo menção ao crente. Então é sobre você que cai o desafio de manter a lucidez nesse relacionamento. E como Paulo vai escrever ainda também em Romanos, no capítulo 7, no começo do capítulo 7, na analogia do casamento, ele fala também em Coríntios, também no capítulo 7, a respeito do relacionamento marido e mulher. E vai dizer que a importância de abençoar o marido crente ou a esposa crente é da parte que é, o não crente é da parte do crente. Então, quando ele diz calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ele junta 2 palavras, evangelho, que significa boa notícia, e a boa notícia é a notícia da salvação, e a segunda é aquela que acaba com a guerra, que é a paz. Então, o que traduzimos isso? Que no que depender de nós, a nossa principal arma para enfrentar a guerra espiritual é a paz. Na sequência, ainda falando sobre as armas de que Paulo fala, usando a figura da armadura romana. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados. Aí gosto muito, até quando estava lendo pela primeira vez com vocês, citei maligno com letra maiúscula. Paulo continua a se referir a Satanás. Então, claro, na linguagem da flecha, o dardo, técnica milenar, que molhava a ponta da lança com veneno. Ele fala dado inflamado. Não tem autoridade sobre ele, mas eu vou usar muita gente para lançar a flecha, numa linguagem figurada. E é assim, Gláucia, que a gente vai enfrentando as pessoas do dia a dia, no ambiente de trabalho, no trânsito, no condomínio, entre familiares, ou, como dizia Thomas Hobbes, o nosso próprio coração. É esta guerra, irmãos e irmãs, que nós batalhamos todo santo dia. E vou insistir pela 3ª ou 4ª vez, e que não tem a ver com a salvação. Se você é salvo em Cristo Jesus, você continuará até o fim. Mas a pergunta é como você chegará, com quais condições você chegará até o fim. Percebe a importância da gente ter uma vida plena e consciente de que, de fato, vivemos uma guerra espiritual? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. E aí a ideia de colocar a figura que protege, não vou dizer parte importante, porque o coração também o é. Tanto que a gente fala, né? Morte cardíaca ou mesmo morte cerebral. Qualquer uma das duas, dificilmente a gente vai conseguir retardar o nosso encontro com Cristo, pessoalmente falando. Então, pontos vitais. E Paulo coloca a figura do capacete falando da salvação. Então, a plena consciência de uma vida com Deus,
a plena consciência de que nós não devemos confiar em nós mesmos quando se trata de administrar a nossa vida espiritual. Ouça sempre, como eu falei 2 domingos atrás, ouça sempre a voz do Espírito que te fala antes de pensar, de fazer e de falar. A arma poderosa é a afinação dos ouvidos, não literalmente falando. A arma poderosa para a vida do crente é a afinação do ouvido espiritual. E hoje, pela 3ª vez, fazendo propaganda da escola dominical, e hoje pela manhã, quando disse da importância da gente ouvir a voz do Espírito, e eu brinquei com o carro do presbítero Marcos, né, Marcos? Mandou as fotos para eu passar para um colega de trabalho que estava de olho no carro dele. A hora que ele mandou as fotos que eu olhei o carro por dentro, Diego. Falei, gente, já pensou eu num Corolla desse, né? E o Espírito Santo falou assim para mim, você tá louco. Viu? Brincando com você. E depois o Marcos até, pastor, não é fácil não. Quando chega janeiro é duro. IPVA e seguro. E eu, brincando, mas falando sério, eu ouvi a voz do Espírito. Você tá louco. Percebe? Para não ter problema financeiro. Para não ter problema no casamento, que diz, olha, há outras prioridades. Para não ter problema com os filhos, olha, pai, há outras prioridades. Ou mesmo no reino de Deus, há outras prioridades. Esta é a guerra que nós enfrentamos, dia após dia, desde que quando a gente acorda, até o último momento em que a gente vai descansar. Ouça o Espírito, ele nos habilita a enfrentar as armas, aliás, usar as armas adequadas para enfrentar o dia a dia até o dia final. Vamos terminar no último momento, repare, então, no final do verso 17, tomai, pois, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os crentes. Então, preparando-os para as baixas. Terceiro momento, preparando-nos para as baixas. Como na figura de uma guerra sempre tem baixa, seja pessoas que morrem, pessoas que perdem, pensando nessa vida, Pedro, espiritual, em alguns momentos a gente vai desobedecer, irmãos. A gente vai falar a palavra que não devia falar. A gente vai pensar coisas e situações que não devia pensar. A gente vai fazer coisas que não devia fazer. E a semelhança dos dardos, isso começa a nos adoecer espiritualmente. Então, pastor, eu perdi a batalha? Não. O Espírito Santo vai nos dizendo, olha, retorne para o primeiro amor. Invista mais tempo na sua devocional. Leia mais a palavra. Fique mais em silêncio com Deus. Para um pouco no mundo. Ouça o Espírito. É como, por exemplo, Elias, no final do seu ministério. Cansado no corpo, na alma e no seu espírito. Começou a perder a guerra. Ele esconde-se num buraco e pede para morrer. Vem um vendaval, uma tempestade, Deus não estava nele. Não estava no vendaval, não estava na tempestade, ou seja, simbolizando os muitos momentos da vida. E de repente, num cicio suave, no silêncio, num cicio suave, ele ouve a voz de Deus. Levanta, come, porque o teu caminho ainda é sobremodo longo. É importante, irmãos e irmãs, que a gente, nesta guerra espiritual que eu e você, cada um de nós, todos os crentes vivem, é importante a gente ter ouvidos treinados e afiados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o lobo do homem é ele próprio. Nosso coração não deve ser objeto de confiança, porque ele vai nos trair. Diante das baixas, Deus vai aonde está o soldado ferido, que pode ser você e que pode ser eu. Estende a mão, levanta e diz, vamos, porque esta é a função do Senhor. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe sempre, nos ensine na palavra e nos fortaleça na força do seu poder, o Espírito Santo,
para que a gente possa caminhar até o final. Louvado seja o nome do Senhor.